Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química da terceira série. Sou a professora Núbia e hoje a gente vai iniciar os conteúdos sobre soluções, ok? Vamos começar pelos nossos objetivos. Primeiro objetivo, então, a gente vai compreender os conceitos sobre soluções e suas classificações. Vamos investigar sobre a solubilidade dos compostos orgânicos e inorgânicos e vamos exercitar com algumas atividades, ok? Então, primeiro, estudo das soluções. A gente vai iniciar pela definição. O que é uma solução? São misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, ok? Se é mistura, precisa ser duas ou mais substâncias, mas o que precisa a gente sempre lembrar? Que essa mistura, ela precisa ser homogênea. E o que significa dizer que é uma mistura homogênea? Essa mistura só apresenta uma fase, ok? Então, a gente tem aqui o exemplo do soluto, a gente está utilizando sal. O solvente, a gente está utilizando a água. Então, quando a gente mistura essas duas substâncias, a gente tem uma solução, porque aqui a gente só observa uma fase, ok? Então, solução, mistura homogêneas, ok? Porque apresenta apenas uma fase. E agora a gente vai estar definindo o que é um soluto, o que é um solvente, ok? Então, soluto vai ser aquela substância em menor quantidade na solução, ok? Solvente vai ser a substância que estiver em maior quantidade. Professor, eu posso falar então que o soluto é aquele que dissolve e o solvente é aquele que vai dissolver o soluto? Quando a gente utiliza duas substâncias no mesmo estado físico, a gente utiliza esse conceito ou essa definição para que a gente possa identificar. Então, por exemplo, se a gente pegar o álcool com a água, como que a gente vai identificar quem é o soluto e quem é o solvente? A partir dessa definição, ok? Soluto vai ser aquela substância em menor quantidade e o solvente, a substância que estiver em maior quantidade, ok? E o que é uma solução aquosa? É aquela solução que utiliza a água como solvente. Então, todas as vezes que a gente tiver uma solução que o solvente é a água, e aí nós vamos falar que essa solução é aquosa. E aí é representado pelo AQ, ok? O que é o coeficiente de solubilidade, que a gente utiliza muito quando a gente trabalha com soluções? É a quantidade máxima que pode ser dissolvido do soluto em uma dada quantidade de solvente, e aí a gente tem que estar atento a uma determinada pressão e temperatura, conforme a solubilidade as soluções podem ser. Então, quando a gente fala de coeficiente de solubilidade, a gente precisa estar atento à temperatura e à pressão que essa solução está sendo submetida, ok? E aí nós podemos ter dois tipos. Soluções diluídas, a quantidade de soluto é menor em relação ao solvente, e nós podemos ter as soluções concentradas. A quantidade de soluto é maior do que a do solvente. E aí que eu trouxe uma imagem para a gente tentar compreender. Então, a gente tem aqui uma solução concentrada. Então, a gente tem 7 moléculas desse soluto em 200 ml de água, ok? Então, a gente observando aqui, ó, a gente tem uma solução concentrada. O que é uma solução diluída? Se a gente observar aqui do primeiro recipiente para o segundo, o que a gente observa? A quantidade de água aumentou ou a quantidade de solvente aumentou. Antes a gente tinha 200 ml, agora nós temos 400 ml de água. Mudou a quantidade de moléculas? Não, ok? Então a gente observa aqui, ó, 7 moléculas em 200 ml, 7 moléculas em 400 ml. Então, como tem mais água do que as moléculas, a gente tem uma solução diluída, ok?
Quais são os tipos de soluções? A gente pode ter quanto aos estados físicos, né? E aí lembrando, quais são os 3 principais estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Então nós podemos ter soluções sólidas, que são os componentes sólidos à temperatura ambiente, que a gente tem principalmente as ligas metálicas, ok? As soluções líquidas, onde nós temos pelo menos um dos componentes no estado líquido, e aí nós podemos ter líquido mais sólido, líquido mais líquido e líquido mais gás, ok? E podemos ter também as soluções gasosas, que é quando a gente tem a mistura de gases diferentes, ok? Quanto ao soluto, quais são os tipos de soluções que a gente pode ter? Nós podemos ter as soluções saturadas. O que é uma solução saturada? É quando a quantidade máxima de soluto foi totalmente dissolvido pelo solvente, ok? O que é uma solução insaturada? Também chamada de não saturada. Esse tipo de solução contém menor quantidade de soluto, ok? E quando a gente tem uma solução supersaturada, são soluções instáveis, nas quais a quantidade de soluto excede a capacidade da solubilidade desse solvente, ok? E aí uma observação, as soluções saturadas, insaturadas e supersaturadas, elas estão totalmente direcionadas, né, com o coeficiente de solubilidade das substâncias, ok? Então, a gente tem aqui um exemplo, 39 gramas de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, sendo adicionado em 100 gramas de água. E aí a gente tem aqui, ó, a temperatura de 100 graus Celsius. O que a gente pode observar aqui, ó? Temperatura aqui era 100, agora está 50, agora está 50. Então, a gente teve aqui uma diferença de temperatura. E também um acréscimo aqui a mais de soluto, ok? E aí, em cada um desses recipientes, a gente tem aqueles tipos de solução. A solução insaturada, onde a gente tem a menor quantidade de soluto, supersaturada, quando a gente tem superior à solubilidade desse solvente, e a saturada com corpo de fundo, que é quando excede, né, essa capacidade de solubilidade, desce o excesso para o fundo do recipiente, ok? Então, quanto à natureza do soluto, pessoal, quais são as soluções que nós vamos ter? Então, aqui, pessoal, soluções moleculares. Quando que a gente vai ter uma solução molecular? Quando as partículas dispersas na solução são moléculas. E aí, como exemplo, a gente tem o açúcar, ok? Então, se a gente observar aqui a molécula do açúcar, tem o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. O tipo de ligação química entre esses elementos químicos é do tipo ligação covalente. Então, geralmente, quando nós temos uma molécula onde os elementos químicos estão unidos pela ligação covalente, a gente vai ter formação de substâncias ou moléculas. Por isso que são soluções moleculares, ok? E aí nós podemos também ter as soluções iônicas, que é quando as partículas dispersas na solução são íons, que a gente associa, né? Ligação iônica, solução iônica, é porque a gente tem nessa substância íons. E aí a gente tem aqui, ó, a presença do NH+, e o Cl-. E a gente tem um exemplo aqui do sal comum, que é o cloreto de sódio, ok? Então, quando a gente tiver uma molécula, a gente vai ter soluções moleculares. Quando a gente tiver um composto iônico, a gente vai ter soluções iônicas, ok? E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre a regra de solubilidade. Substância polar é solúvel ou se dissolve em substância polar, ok? E aí lembrando o que é uma substância polar, é aquela substância que vai apresentar polos, devido à diferença de eletronegatividade entre os elementos químicos dessa substância, ok? Substância apolar, ela é solúvel ou se dissolve em substâncias apolar. Então, a partir dessas duas definições, a gente tem a regra de solubilidade, que qual é? Semelhante, dissolve, semelhante,
ok? Então, essa é a regra de solubilidade que a gente utiliza quando trabalha com a adição de a mistura dessas substâncias, e aí sempre lembrando, ok? Se a gente tem semelhante dissolve semelhante, a gente tem uma solubilidade dessas substâncias, ok? Então, a gente vai ver aqui, solubilidade dos compostos orgânicos. Compostos orgânicos são aqueles compostos que têm como principal elemento químico o carbono, ok? Existem 3 aspectos que devem ser considerados para a gente falar da solubilidade desses compostos. Quais são? Primeiro, a polaridade. Se esse composto ele é polar, apresenta polaridade, ou ele é apolar. As forças de atração intermolecular, né, que a gente tem a ligação de polo, a ligação de polo induzido e a ligação hidrogênio, tem a intensidade dessas forças são diferentes entre si, e por fim, o tamanho da cadeia carbônica, ok? Então, quando a gente trabalha a solubilidade, fora aquela regrinha, a gente tem que levar em consideração a polaridade, força de atração intermolecular e o tamanho da cadeia carbônica, ok? Quando a gente fala dos compostos inorgânicos, né, a gente tem a solubilidade dos sais. E aí, lembrando, quem são os sais? São aqueles formados por um íon ânion diferente de OH- e um íon cátion diferente de H+, ok? E aí é uma forma de classificação que nos mostra a capacidade que essas substâncias inorgânicas possuem de se dissolver ou não em água. Então, a gente tem que conhecer a solubilidade dos sais. Por que é importante? Porque quando eles se dissolvem em água, acontece um fenômeno chamado de dissociação. E o que é dissociar? É separar. Então, acontece a liberação de cátions e ânions. E aí que a gente tem o exemplo do sal, né? Cloreto de sódio. Quando a gente adiciona em água, a gente tem uma dissociação. Então, a gente tem a separação dos íons que formam esse composto iônico, ok? Solubilidade trata-se de uma das propriedades físicas da matéria, extremamente influenciada por variação de temperatura e pela quantidade, tanto do soluto como do solvente. E existem algumas classificações dos sais inorgânicos. Se ele é solúvel, é o sal que apresenta boa capacidade de se dissolver em água, e o sal praticamente insolúvel, que é quando esse sal, a capacidade de dissolver em água é tão pequena que sempre que preparamos esse tipo de mistura, ela será denominada de heterogênea, ok? Pessoal, e por hoje é só a nossa aula. A gente trabalhou alguns conceitos introdutórios sobre soluções, a definição de soluções, os tipos de soluções de acordo com algumas classificações. Não deixe de acessar a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima!